Que a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo e com a tua família. Gratos a Deus, estamos dando início a mais um culto de louvor, de adoração, de honra e de glória ao nosso Senhor. Agradeço a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos concede e agradeço a Ti pela Tua participação conosco em mais um culto ao Senhor, o nosso Deus. Que o Eterno continue derramando das maravilhosas e ricas bênçãos dos céus sobre a Tua vida e a Tua família. Te convido nesse momento inicial do culto de hoje a invocar o Senhor em oração. Oremos. Eterno Deus e nosso Pai, no nome bendito de Jesus Cristo, diante de Ti nos colocamos e abrimos esse culto para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Te agradecendo, Senhor amado, por mais essa oportunidade que nos concedes. Te agradecendo, Senhor eterno, pelo Teu grande e infinito amor, pelo que Tu és e pelo muito que tens feito sobre as nossas vidas. Eterna gratidão a Ti, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Te agradeço pela vida da Tua igreja, Senhor, local espalhada pela face da terra, que proclama, anuncia o nome de Jesus Cristo como único, verdadeiro e suficiente Salvador e Senhor de nossas vidas. Eterna gratidão a Ti, Senhor. Receba, Senhor, eu te peço, este culto no Teu trono de glória. Possamos ter momentos de comunhão, na meditação da Tua palavra, nos louvores, na adoração a Ti. Tudo para a glória do Teu santo e eterno adorável nome. Em nome de Jesus, Senhor e Salvador da igreja, te suplicamos sobre tudo, te agradecemos. Amém. E amém. Louvado e engrandecido sempre seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Quero compartilhar contigo um versículo no Salmo de número 29, o último versículo desse maravilhoso Salmo de Davi. Salmo de número 29, versículo 11. Quero ler contigo. Quero ler para você, quero ler com você. O título desse salmo diz: Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Versículo 11, Salmo 29, versículo 11, o último versículo desse salmo diz assim a palavra do Senhor: O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Mais uma vez, o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. Que o eterno Deus muito nos abençoe pela leitura da sua maravilhosa e santa palavra. Povo de Deus, que privilégio pertencer ao povo de Deus, fazer parte do povo de Deus, ser povo de Deus, se engajar no povo de Deus, servir no meio do povo de Deus, ao serviço real, o qual Ele nos vocacionou.
e coloque em nossas mãos ministérios, talentos, a realizarmos como povo de Deus, neste mundo tenebroso no qual nós estamos inseridos. Não somos daqui, mas aqui estamos, e estando aqui, nós, como povo de Deus, os lavados, redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que tiveram as suas vidas regeneradas pelo Senhor, resgatadas pelo Senhor. Somos povo de Deus, e é um privilégio ser povo de Deus. É preciso honrar o fato de ser povo de Deus. É preciso assumir essa enorme responsabilidade de ser povo de Deus, que está aqui a serviço de Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A palavra do Senhor diz e nos mostra, nos apresenta que na face da terra há um povo chamado povo de Deus. E Davi se refere a isto aqui, a este povo, quando diz: o Senhor dará força ao seu povo. A usina de nossas energias, de nossa força, vem do Senhor. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a vossa força. A Bíblia afirma: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor abençoará, dará força ao seu povo. E Ele tem dado força a mim, a você, ao povo de Deus. Nas nossas limitações humanas, nas nossas fraquezas humanas, na nossa dependência total e absoluta de Deus, o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Temos consciência disso e sabemos que a nossa força vem do Senhor. E isso é suficiente, é cabal. Não precisamos nada além do Senhor. Ele nos dá força, tem dado força, para que nós suportemos, para que nós vivenciemos aqui na face da terra, fortalecidos pelo Senhor. Deus é o nosso socorro, fortaleza, bem presente no dia da angústia e em todos os momentos de nossa vida. Passamos por lutas, por dificuldades, por enfermidades, por tribulações, por aflições, por provações e tentações, mas somos vitoriosos, mais do que vencedores, por aquele que nos amou e por aquele que tem, dia após dia, derramado sobre nós as suas misericórdias e nos fortalecido. O Senhor dará força e tem dado força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Que maravilha desfrutar das bênçãos do Senhor. A Bíblia diz que a bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores. Nos enriquece com valores profundos, eternos e imutáveis. Com a sua presença gloriosa e maravilhosa, fundamental para a nossa existência. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Essa paz que o mundo não tem. Essa paz que o mundo não conhece. Essa paz que só Jesus Cristo tem para dar a todos os que a Ele se achegarem e receberem da sua paz. Que o mundo não tira, que os problemas não tiram de nós, que as enfermidades não tiram de nossa vida, que as dificuldades não tiram de nós, ou essa paz que Ele dá. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Muita gente com o coração turbado, aflito e angustiado. Há uma certeza, povo de Deus. Vivenciemos isso em nossas vidas. Vivenciemos a cada momento de nossa vida esse versículo, essa verdade incrustada na palavra de Deus, que é a verdade. O Senhor
dará força ao seu povo. Você é fortalecido pelo Senhor. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Você é abençoado pelo Senhor. Abençoada pelo Senhor, com a paz do Senhor, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vivenciemos, desfrutemos disso. E sejamos gratos pela força que o Senhor tem dado à nossa vida, a cada um de nós. Pelas suas incontáveis bênçãos e pela sua paz, que nos faz trilhar aqui na face da terra, no santo caminho do Senhor, rumo à glória dos céus, fortalecidos, abençoados e em paz. Que esse Deus eterno e maravilhoso continue grandemente fortalecendo a tua vida, abençoando a tua vida e dando paz a ti, teu lar, tua família, e que sejamos a Ele sempre gratos. Engrandecido e bendito seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Que Ele muito te abençoe. Convido a você a continuar cultuando a Deus, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, tendo um momento de comunhão, de fé na hora da oração e meditando na sua santa palavra, guardando-a no coração e colocando-a, a palavra do Senhor, em prática no seu dia a dia. Louve a Deus conosco, que Ele te abençoe. Assim seja. Amém. A paz do Senhor. Vamos estar adorando ao Senhor. Só Ele é digno. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo o que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho,
nada irá me impedir de te amar. Meu filho, tem minha vida por você, e eu não te fiz para viver assim tão longe. Meu filho, inspirei um compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer, eu te amo. Amo você. Amo você. Amo você, meu filho amado. Amo você. Amo você. Amo você. Eu te amo tanto. Amo você. Amo você. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, em seu lugar, filho, nada irá me impedir de te amar. Glória a Deus. Os pensamentos foram aos poucos te perturbando, e o mundo foi te levando para tão distantes daqui. Já nem se lembra do teu primeiro amor e da casa do Senhor, onde foste tão feliz. E quando então esta canção no rádio tocar, certamente você vai lembrar da igrejinha em que você cantou. Ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Nesse momento de emoção tu irás chorar, com saudades vai se lembrar do teu lar paternal. Ao meu Deus eu oro e sempre peço que através do meu louvor Ele possa te tocar. E quando então esta canção no rádio tocar, certamente você vai lembrar da igrejinha em que você cantou. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Que alegria será o dia do teu regresso, a igreja e os anjos em festa contigo irão cantar. Você dizendo,
Jesus vai se levantar e nessa hora vai lutar para buscar o seu. Haverá surpresas ao chegar lá, muita maravilha vamos procurar naquela cidade linda. E quem você pensou que não ia subir vai se surpreender quando chegar ali, ao encontrar alguém que parecia não ter jeito. Você vai ver que uma alma não tem preço. Por isso você não deve julgar, por isso você não deve falar que esse ou aquele não vai pro céu. Na hora teremos um grande juiz, só ele quem pode então decidir quem vai ficar, quem vai subir. Por isso você não deve julgar, por isso você não deve falar que esse ou aquele não vai pro céu. Na hora teremos um grande juiz, só ele quem pode então decidir quem vai ficar, quem vai subir. Sinal de Deus. E quando ele falar, Jesus vai se levantar e nessa hora vai lutar para buscar o seu. Haverá surpresas ao chegarmos lá, das maravilhas vamos recordar naquela cidade linda. E quem você pensou que não ia subir vai se surpreender quando chegar ali, ao encontrar alguém que parecia não ter jeito. Você vai ver que uma alma não tem preço. Por isso você não deve julgar, por isso você não deve falar que esse ou aquele não vai pro céu. Na hora teremos um grande juiz, só ele quem pode então decidir quem vai ficar, quem vai subir. Por isso você não deve julgar, por isso você não deve falar que esse ou aquele não vai pro céu. Na hora teremos um grande juiz, só ele quem pode então decidir quem vai ficar, quem vai subir. Quem vai ficar, quem vai subir. Quem vai ficar, quem vai subir. Quem vai subir. Eu saudo a igreja com a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já louvamos ao Senhor e já oramos. Agora nós vamos ouvir a palavra, aquilo que Ele tem para nós essa noite. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 4. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Devemos fazer orações por todos os homens. Aqui o contexto diz. Ademoestro-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, pedidos. Deprecações que eu achei pedidos. Oração, intercessão e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador,
que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse texto é maravilhoso que Paulo nos ensina. Nós devemos orar fazendo pedidos, orações por todos os homens, para aqueles que estão em iminência, pelos reis, pelos governos. E nenhum, às vezes, agrada, não é todos que nos agrada quando é as eleições, a pessoa ora, os irmãos oram, e depois vem aquele que não cai uma folha de uma árvore sem seja a vontade do Senhor. Não sabemos o porquê Ele manda, mas sabemos que às vezes estão no poder. Mas a Bíblia nos ensina que devemos orar. E o versículo 4 diz que Deus quer que todos os homens se salvem, tanto os humildes como aqueles que se acham grandes, são todos diante de Deus a mesma coisa. Mas tem as diferenças, né? Do povo, do mundo, de nós que estamos aqui. Então a palavra diz que nós devemos orar por todos. Às vezes criticamos, mas a palavra que nos ensina aqui que devemos orar por todos os homens. Diz, devemos fazer oração por todos os homens, mulheres, para todas as pessoas, porque que Deus quer que todos se salvam. Está aqui na palavra de Deus. E em Lucas 11, 1, diz assim, a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E Jesus ensinou aos discípulos, quando eles pediram, que ajudasse, que ensinasse eles a orar. E Jesus o ensinou. E a oração que Jesus ensinou aqui, que os irmãos podem ler em Lucas 11, 1, é a oração do Pai Nosso. Eu não sei, a minha avó não sabia ler, mas ela me ensinou a oração do Pai Nosso. Nós fazíamos o culto doméstico, fazia até de manhã e à noite, aquele tempo. O pessoal tinha mais tempo, não sei, mas fazíamos o culto doméstico. E todas as vezes que nós fazíamos o culto doméstico, terminava com a oração do Pai Nosso. Eu me lembro, era muito pequena. Ela ajoelhava e pedia que eu ajoelhasse também. E eu, às vezes, cochilava aquela noite, quando a gente ia fazer o culto doméstico. E ela repetia de novo, né? A parte que eu não falava, ela repetia. E decorei. Entrei tarde na escola, mas o Pai Nosso eu aprendi. E o Salmo 23. As mães antigamente, os pais, ensinavam para os filhos. Estava começando a falar, a primeira coisa, o cristão ensinava a oração do Pai Nosso e o Salmo 23. Mas hoje não sei como está. Nem sei se os pais fazem, dirá ensinando os filhos. Mas vamos tomar cuidado. A oração do Pai Nosso é completa. Nós temos que falar a nossa intimidade com Deus, temos intimidade com Deus, conversar com Ele a todo momento. Mas a oração do Pai Nosso é uma oração, se os irmãos prestarem bem atenção, ali está tudo. Glorificando a Deus, em primeiro lugar, depois o Senhor nos ensina também a pedir perdão, perdoar, que se nós não perdoarmos, o Senhor não nos perdoa. E na oração do Pai Nosso, se a gente pôr em prática, diz assim, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos nossos devedores. Se é assim, irmão, se nós não perdoarmos, o Senhor vai perdoar assim. Vamos tomar cuidado. E devíamos fazer todos os dias a oração do Pai Nosso. É maravilhoso, porque isso agrada ao Senhor. A oração, nestas orações que eu vou falar com os irmãos, não estou ensinando, mas é o que vem no meu coração, o que eu acho, lendo a palavra do Senhor, e nós devemos orar de várias maneiras, em adoração, em pedido, e também
orar pelos nossos inimigos. E não oração só, nós fazemos tudo isso, mas a palavra nos ensina oração de adoração a Deus. Como Deus se agrada, irmãos, quando nós oramos adorando a Ele em espírito e em verdade. É o que a palavra diz que Ele está procurando os adoradores, aqueles que o adoram. E há muito pouco o tempo passando e as pessoas dizem que não tem tempo. Às vezes eu não estou julgando a ninguém, mas que a gente vê falar, os pastores falando, gastam um tempo na internet, vendo os recados de lá e de cá, mas não tem um tempo para falar com Deus, adorar a Deus, porque Ele nos dá o dia todo, né? Dá 24 horas para nós fazermos tanta coisa, se quisermos. E temos um tempo com Ele de adoração. E no Salmo 96, versículo 9, diz assim: adorai ao Senhor na beleza da tua santidade, e tremei diante dele todos os moradores da terra. Adorai ao Senhor, é o salmista que está dizendo, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ele é santo, Ele é perfeito. E quando nós falamos, os pais, as mães, quando os filhos chegam e abraçam e dá aquele carinho, e as mães para os pais também, é tão gostoso. Imagina para Deus, que nos criou, que nos fez a semelhança dele. E nós vemos aqui, irmãos, me veio na lembrança Davi, quando ele perdeu o filho. A palavra de Deus diz que ele pegou e raspou a cabeça. Ele tinha orado para que Deus curasse o seu filho, né? Perdeu o filho, não é fácil. E a Bíblia diz que ele raspou a cabeça, lançou-se na terra e adorou a Deus. Jó fez isso. Ele lançou-se à terra. Quando ele ouviu falar que os 10 filhos dele tinham morrido, um veio avisar, outro vinha avisar, perdeu tudo. Não só os filhos, mas os bens que ele tinha. O que era para esse homem fazer? E a Bíblia diz aqui, bem claro, né? Quando Jó acabou de ouvir o que vieram dar o recado, ele raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. Que momento! Às vezes nem nas bênçãos nós adoramos a Deus. Imagina numa situação, numa tragédia dessa. Eu fico pensando, né? Nós falamos que somos crentes cristãos, mas nos falta muito, irmão. Vamos aprender a adorar esse Deus maravilhoso, na beleza da santidade dele. E a mesma coisa fez Davi, quando ele perdeu o seu filho também. Ele orou, jejuou para que o filho, que Deus curasse o seu filho, mas veio a falecer. E diz que ele se lavou, se ungiu, moldou as vestes dele e foi para a casa do Senhor adorar. Irmãos, é exemplos que nós devemos seguir. Às vezes, por tão pouca coisa, nós, em vez de adorarmos, nós blasfemamos contra Deus. Vamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, que às vezes a gente peca, não fala, mas pensa. E a Bíblia diz que nós pecamos também por pensamentos. Mas vamos procurar adorar esse Deus e estar sempre na presença dele. Ele quer. Jesus o adorou e deixou o exemplo para nós. A oração de gratidão é muito importante. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Não é porque nós estamos doentes, nós vamos agradecer pela doença, mas na doença, nas dificuldades que passamos, nas lutas, o Senhor está conosco. Ele nos dá sempre o escape. E nós vamos estar sempre dando graça e gratidão a Deus, porque em tudo, diz a palavra, em tudo. Se nós temos fartura, vamos dar graça. Se temos um pouco, vamos dar graça, porque Ele cuida de nós. E antes do versículo 18 diz
Paulo, né? Ensinando aqui, orai sem cessar. Então, é as orações que nós fazemos de gratidão, de adoração, é a oração que nós elevamos a Deus e temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que oraram, né? Muitas pessoas. É só a gente procurar ali o exemplo e nós vamos ter. Em Efésios 5:2 diz a palavra, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo. Damos graças por tudo. Pelo dia que Ele nos dá, pelo alimento. Vamos agradecer. Pela saúde, né? Quando estamos de pé, às vezes dói ali, dói aqui, as enfermidades, mas estamos de pé, estamos falando, estamos enxergando. Vamos agradecer a Deus em tudo. E diz aqui a palavra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as orações que nós fazemos de gratidão, que nós intercedemos, em tudo nós devemos fazer, diz aqui a palavra, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso intermediário entre Deus e nós. Porque nós não chegamos a Deus pela santidade que Ele é, irmãos. Jesus morreu na cruz porque Ele intercede por nós. Então, nós sempre nas nossas orações vamos falar em nome de Jesus. A oração de intercessão. Orar pelos outros. Paulo sempre pediu oração. Jesus pediu oração, né? Em Gênesis 18:23, a gente viu Abraão orou pelos justos. Essa oração eu acho maravilhosa, esse diálogo que teve Abraão com Deus e a paciência que Deus teve com Abraão. Ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão foi interceder pelo povo, pelos justos. Ele falou, é muito lindo, irmão, se puderem ler Gênesis 18. Ele disse para Deus, Deus, se tiver 50, o Senhor não vai destruir. E Deus sabia que não tinha 50, mas ouviu. Ele ouviu e respondia para Abraão, se tiver 50, eu não vou destruir. E chegou até 10, né? Ele foi falando, tem paciência comigo, Senhor, mas posso falar mais uma vez? Deus ouvindo Abraão. E ele disse, tem 10, se tivesse 10, eu não destruo. Mas não tinha 10, irmãos. E ele destruiu a cidade, mas salvou os justos. A família de Ló foi salva, mas ele destruiu Sodoma e Gomorra, porque não havia 50, não havia 40, não havia 20, nem 10. Então, irmãos, muitos são o povo que diz que clama ao Senhor, que está na presença do Senhor, mas precisamos tomar cuidado com a nossa vida espiritual, para que nós possamos, no dia da volta de Jesus, podemos estar com Ele. Orar, e aqui em Gênesis capítulo 24, 63, é outra oração que eu gosto muito, de Isaac. Ele era moço, novo, não era solteiro ainda. E diz a Bíblia que ele saiu para o campo para orar, né? Não sei as suas necessidades, se ele ia agradecer, mas ele saía para o campo para orar. É maravilhoso, está aqui em Gênesis 24. Depois, diz a palavra no versículo 25, que ele casou-se, mas a esposa, ela era estéril, não podia ter filhos. E diz a palavra de Deus que ele orou pela esposa, e Deus concedeu a ela os 2 filhos, veio até a mais do que ela tinha pediu com certeza ele pediu, mas Deus deu. Então, irmão, nós devemos estar orando, lembrar desses irmãos e muitos outros que a gente vê na Bíblia que orou, e Deus respondeu, e pediu, intercedeu, né? E Deus ouviu. A oração a sós. Jesus nos deu o exemplo, irmãos.
Mateus 14, 23, diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, Jesus, orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. Ele estava ali só, ele despediu a multidão e depois ele foi só. E é muito bom quando nós oramos juntos, mas a oração, quando nós sentimos aquela comunhão, quando estamos nós e o Pai, Pai, Filho e Espírito Santo que habita em nós. Que coisa maravilhosa, que crescimento que a gente tem. Lendo a palavra, é o que dá crescimento. E aquele diálogo, nós falando, que Deus fala conosco através da palavra. E depois nós oramos, falando com Ele, pedindo, intercedendo, adorando, dando graças porque tudo que Ele faz por nós é maravilhoso. Experimenta. Mas o que é a desculpa de hoje é porque eu não tenho tempo. Já levanto atrasado para o trabalho. Trabalho o dia todo. Chego cansada, não vejo a hora de tomar banho, comer e deitar. E aquele tempo com Deus vai ficando. Ah, mas amanhã eu estou melhor. Tem uma passagem, uma ilustração que o pastor, ele orava. E ele trabalhava muito, muito, muito no campo. E chegava à noite, ele estava cansado. Às vezes ele falava: boa noite, meu pai. Muito obrigado pelo dia de hoje. Amém. Mas falava com o pai. Mas se a gente quiser, irmãos, a gente tem tempo, sim. Temos tempo para tanta coisa, para tanta coisa. Vamos estar sós com o nosso Deus. Não só pedindo, agradecendo, adorando, intercedendo, né? Que o Senhor se agrada disso quando nós oramos pelo nosso próximo. Então, aí Jesus deixou o exemplo, né? Em Mateus 26, 36, diz assim: Então, chegando Jesus com eles, com os discípulos, a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Ele estava já na agonia, já sabendo o que ia passar, o que ele ia passar. E ele chamou seus discípulos, depois pegou Pedro, Tiago e João, foi mais à frente. E ali ele foi orar, falar com o Pai, ele mesmo. E a Bíblia diz que as lágrimas dele eram gotas de sangue, porque ele estava ali como homem, mas ele era Deus. Mas estava sofrendo, passando, que nós soubéssemos que, às vezes a gente vai fazer uma cirurgia, já fica lá, né? Desesperado, sabe nem se vem da cirurgia. Imagina Jesus, sabendo que ele ia morrer naquela cruz, por mim e por vocês. Então, ele ficou mesmo, foi orar, falar com o Pai a sós. Em Marcos 1,35 diz assim: E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, ali orava. Também só, né? São exemplos. Esse exemplo maior, que eu já falei dos outros, mas esse maior de Jesus. Então, com tudo que ele trabalhava, com tudo que ele curava, que pregava, ele tinha tempo para falar com o Pai a sós. E devemos orar, irmã, em qualquer lugar que nós estejamos. Aqui eu marquei, podemos orar na igreja, que é muito bom, em comunhão. Essa semana uma irmã me ligou, já tempo que ela não estava podendo ir por enfermidade, ela falou: que gostosa a comunhão, como é bom a comunhão. Orar junto com os irmãos ali, louvando a Deus, agradecendo a Deus na casa do Pai. O próprio Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Então nós devemos orar na igreja, devemos orar com a família. Isso é muito importante para segurar a família das coisas que nós criamos nossos filhos no caminho do Senhor. E depois, quando eles não estão mais sobre as nossas horas, tem que sair, tem que trabalhar, tem que ir para a escola. E quando nós oramos em família é muito bom. Antes dos filhos saírem para o trabalho, o esposo sair, orar em família, culto doméstico. Não estão mais podendo, que cada um chega no horário, mas devemos orar sim, juntos, irmãos.
orar no serviço, na escola. Eu, quando novinha ainda, eu chegava no serviço, eu ia lá para me trocar e pedir a Deus, que era muita luta ali, trabalho. E eu entregava meu dia nas mãos do Senhor, me dá força, Senhor. Muito obrigado que eu cheguei aqui, ganhar o meu pão de cada dia, esteja comigo. Foi anos e anos, enquanto eu trabalhava, fazia isso. E passava as lutas, mas é sempre o Senhor comigo. Na condução, né? Às vezes a gente entra, senta lá e fica. A minha avó, desculpa de eu falar, mas ela entrava na condução, nos ônibus, aquele jeito, né? Era pequena, nossa, só terrível. E ela abaixava a cabeça e orava. E um dia o ônibus perdeu, não sei o eixo, o que foi, e ia tomar. O motorista ficou apavorado. Mas, para a glória de Deus, eu lembro desse caso. Nós chegamos lá, ia indo para a igreja. Chegamos lá. E eu tenho certeza que a oração da minha mãe valeu valeu aquela hora. Então, irmãos, orar pelos vizinhos, né? A Bíblia manda que nós devemos orar para que não tenha assalto, então vamos orar. E devemos orar também, irmão, pelos nossos inimigos. A Bíblia fala que nós devemos orar pelos inimigos, porque é bom orar pelos amigos, né? Jó orou pelos amigos e Deus virou o cativeiro de Jó. Ele orou pelos amigos, mas a Bíblia nos ensina que devemos orar até pelos nossos inimigos. Paulo, ele orou. Eu disse que devemos orar em todo lugar. Tem passagem que diz que ele orou na praia, ajoelhou. A gente às vezes não quer orar, mas não precisa estar fazendo escândalo, né, na oração. Mas uma vez eu estava com meu esposo e o presbítero, fomos fazer uma visita, e ele se sentiu mal, pôs a mão no peito assim, e estava muito difícil. Nós andando, de repente ele parou, e meu esposo pôs a mão no ombro dele, numa praça, aqui no Tatuapé. E Deus ouviu a oração, viemos embora e ele ficou bom, para a glória de Deus. Então não há lugar onde nós estamos, devemos conversar com o nosso Pai, né? Pedro e João orou na rua ali, eles iam para o templo para oração, né? Eles iam para orar. E aquele coxo estava ali, na rua, na porta da igreja. E eles oraram, eles disseram, não temos prata nem ouro, ele pediu uma esmola. Mas o que nós temos, nós te damos em nome de Jesus. Ele levanta, né? E aquele coxo ficou curado. Louvado seja Deus por isso. Então, para falar com Deus, nós não temos lugar. Onde nós estivermos, Ele está presente conosco, nos ouvindo, respondendo de acordo com a vontade dEle. Isso que nós devemos fazer nas nossas orações. Porque nós oramos e queremos que seja a nossa vontade, né? Às vezes estamos pedindo uma coisa, Senhor, né? Mas Ele sabe o que é o melhor, irmão. Então, nas nossas orações, nós devemos falar, Senhor, eu estou te pedindo, mas eu não sei nem o que eu estou falando, mas seja conforme a tua vontade. Me responda de acordo com a tua vontade. É difícil, mas é bom fazer isso, porque é o certo. A Bíblia nos ensina sempre esses irmãos que nós aprendemos aqui, que oraram, que deu os exemplos, né? Que Deus ouviu a oração e respondeu de acordo com a vontade dele. Jesus nos pede também para que devemos orar. Em Mateus 24, 20, diz assim: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Jesus manda que nós devemos orar pela volta dele não ser nem no inverno. Mais ou menos a gente pensa, né? Quando no inverno a pessoa quer ficar mais aquecida em casa, deixa de ir para a casa de Deus, né? Porque está frio. Eu acho que é isso, não sei. Mas, e no sábado também, não sabemos. Mas nós devemos orar, né? Essa oração ainda não estou acostumada a fazer, mas quando Deus está falando aqui comigo também, né? Nós devemos fazer, porque foi Jesus que mandou. Orar para que não seja nem no inverno, nem no sábado. Só Ele sabe o porquê, mas nós devemos orar, né?
E também lá no versículo 21, isso é muito sério, mas lê lá o 21 também, né? Nós lemos 24 e 20. Os irmãos, se puder, lê aí em Mateus 24, 21 também. Eu não marquei, mas... E Jesus cobrou seus discípulos quando ele estava lá no Getsemane, e ele foi orar, e foi mais adiante um pouco para orar de novo. Ele voltou e os discípulos estavam dormindo. Não vamos criticar o porquê. Uns acham que é porque eles estavam tristes, porque Jesus ia passar por aquilo, não sabemos. Mas caso é que eles estavam dormindo. E lá Jesus cobrou. Falou, você não pode ficar comigo 1 hora, vigiando, orando comigo. Ele cobrou. Então nós devemos orar. O salmista Davi pediu para nós orarmos pela paz de Jerusalém. Isso eu tenho feito, com toda humildade. É verdade, tenho orado pela paz. Lá no salmista diz, né? Salmo 122, versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém. Então, se os irmãos lembrarem, vai orando, porque é sempre guerra. Sabemos que tem guerra em outros países também. Devemos orar para que haja paz. Mas aqui está específico. Orai pela paz de Jerusalém. Para que haja paz. E o primeiro versículo que nós lemos lá, em Timóteo, diz que nós devemos estar orando que possa ter uma vida quieta e sossegada. O que será que está faltando para termos uma vida quieta e sossegada? Não estamos vivendo. Vamos falar a verdade, né? Graças a Deus, o cristão ele tem aquela paz que é Jesus que dá. Mas no mundo não há paz. Cada vez não se dá para assistir uma televisão que é só tragédia, é só ódio, é só... Então, irmãos, acho que está faltando do cristão orar mais. Para que nós possamos, o primeiro versículo que nós lemos no início, fala para que tivemos uma vida quieta e sossegada. Então, vamos orar mais, né? Hoje estamos falando sobre oração, mas é tudo na Bíblia. Não tiramos nada de que não é da Bíblia, não é? Nós vemos que Paulo, quando ele estava lá preso, ele orava, né? Ele estava lá com Paulo e Silas, machucado, e meia-noite ele cantando e orando. Coisa maravilhosa, né? Ele estava ali, mas a carne estava machucada, mas o espírito estava tão alegre. E Deus deu a vitória para aquele carcereiro, né? A gente lê, vai lembrando das coisas de Deus, é maravilhoso, né, irmãos? Aqui em Daniel, capítulo 9, versículo 17 a 21, nós vamos ler. É sobre perdão dos nossos pecados. Aqui eu acho maravilhosa essa oração de Davi. Versículo 9, capítulo 9, versículo 17. Agora, pois, Daniel orando. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e a sua súplica, e sobre o teu santuário assolado fazes resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, porque por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo se chama pelo teu nome. E estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. E estando eu
estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. É lindo demais, né? Ele orando, pedindo perdão para que Deus ouvisse, e Deus ouviu, respondeu rapidinho. Veio o anjo Gabriel e tocou nele. É maravilhoso. Leia de novo, irmãos. É lindo demais a oração de Daniel. Sabe quem foi Daniel? Ele orava, ele orava, ele orava. A Bíblia diz que era 3 vezes por dia, mas 3 vezes é aquele culto que nós fazemos, às vezes, de manhã cedo. Ele fazia 3 vezes, né, por dia. Isso conta, talvez em oração assim, direta, rápida, no seu trabalho, ele orava muito mais. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Que nós possamos estar sempre em oração. Nunca é demais. Nós devemos orar pelos nossos inimigos, né? Já disse, Mateus 5:44, os que nos perseguem, disse Jesus, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Não é fácil, vamos falar, meu irmão, sabendo que fala da gente, a gente quer revidar, a gente quer, mas a Bíblia manda que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. As coisas de Deus é contramão deste mundo, né? A gente quer se vingar, que se falou de nós, às vezes a gente nem tem muitos para falar deles, mas a gente fala, né? Critica e fica aborrecida. Mas Jesus manda que nós devemos orar pelos que nos maltratam, aqueles que maldizem de nós, os nossos inimigos. Às vezes nós nem sabemos, né? São ocultos, mas nas nossas orações devemos orar por eles, para que nós possamos estar com o nosso coração limpo perante Deus, porque Jesus está voltando. Nós precisamos estar em contato. Tem um hino maravilhoso que diz, guarda o teu contato com o teu Salvador. Nós devemos guardar esse contato, estar sempre em contato com Deus. Não perder esse privilégio que nós temos, que aonde nós estamos, nós podemos orar em espírito e estar nos ouvindo. Tem lugar que a gente não pode estar orando alto, mas a gente em espírito, a gente ora, né? E Deus vai respondendo de acordo com a vontade dele. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Louvamos a Deus, ouvimos a palavra introdutória, meditamos na mensagem do Evangelho e agora, nesse momento final do culto de hoje, ao Senhor, o nosso Deus, eu convido a ti para que juntos, uma vez mais, invoquemos ao Senhor em oração, com gratidão, com súplicas, com intercessão. Oremos sempre no nome de Jesus. Amado Deus e nosso Pai, bendita é a hora de oração, de santa paz, de comunhão. Diante de Ti estamos, Senhor, uma vez mais em oração e no nome de Jesus, para Te agradecer. Nós temos muito o que Te agradecer e nós a Ti rendemos graças, Senhor. Não nos esquecemos de nenhum só dos Teus grandes benefícios para conosco, sobretudo a bênção maior, salvação na pessoa de Jesus Cristo. Receba a nossa gratidão a Ti, ó Deus. Também nos apresentamos diante de Ti, carecemos de Ti, necessitamos de Ti, precisamos de Ti. Invoco a Tua bênção a todos os que conosco participam deste culto. Cada vida, lar, família, parentela representada, dá a Tua bênção, suprindo cada uma das necessidades, resolvendo os problemas, abrindo as portas, orientando, direcionando,
capacitando, curando as enfermidades do alto da cabeça, a planta dos pés, dando-nos a tua bênção, cuidando do corpo, da alma e do espírito, Senhor. Venha de encontro a cada vida e dá a tua bênção, Senhor. Se houver alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito possa tocar fundo nesse coração, Senhor, para que essa vida possa entregar-se a ti e aceitar Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Dá a tua bênção. Visita ainda, eu te peço, os hospitalizados, os encarcerados, aqueles que estão em lugares difíceis, Senhor, terríveis. Ó Deus, dá a tua bênção, aqueles que estão em situação de rua, Senhor, coloca a tua mão poderosa, libertadora, Senhor, regeneradora. Dá a tua bênção e opera maravilhas. E nós te agradecemos, suplicamos e, sobretudo, te agradecemos, sempre em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso amado Redentor. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa e redentora de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco permaneça, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Nosso brado de vitória, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vivencie isto na sua vida e na vida de tua família. Aproveito tão rica oportunidade e te convido, permitido o Senhor, agora no próximo domingo, 7 horas da noite, culto na Igreja O Brasil para Cristo, no Tatuapé, a Rua Francisco Marengo, número 76. Participe conosco, permitido o Senhor, no próximo domingo, a partir das 7 horas da noite. Será um privilégio, juntamente contigo, cultuar, adorar, engrandecer, ter um momento de comunhão e vivenciar o Evangelho de Jesus Cristo, louvando e agradecendo ao nosso Deus. Que Ele, o Eterno, continue abençoando grandemente a tua vida, teu lar, tua família, e que eu, você, nós, juntos, possamos a cada dia mais, com amor, com zelo, com galardia e muita alegria, servir ao Senhor, o nosso Deus. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade, se o Senhor nosso Deus assim o permitir. Fique desfrutando da maravilhosa paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Assim seja. Amém.